Olá, queridos, está no ar mais um Cabeça para Cima. Obrigadíssima pela sua companhia aqui conosco. Uma delícia poder entrar na sua casa e conversar com você sobre temas tão bacaninhas, né? Eu afirmo que são, porque é você que está dizendo para mim, né? Que os temas são bons, que você tem sido abençoado, que você tem sido edificado. Então, nós ficamos felizes, porque essa é a nossa missão, abençoar você. Falar sobre coisas que possam nos ajudar no nosso dia a dia, garantindo uma vida plena e abundante, uma vida de cabeça para cima. E quando você confirma que isso está acontecendo, a gente tem que ficar feliz e especialmente gratos a Deus por Ele ter nos escolhido aqui enquanto equipe, não apenas na apresentação, mas enquanto equipe, para poder levar os temas até você e abençoar a sua vida. E olha, além da equipe aqui da Boas Novas, quem abençoa você também é o nosso semeador de Boas Novas. Pessoas que oram por nós todo o tempo. Pessoas que nos ajudam com uma contribuição financeira a cada mês, para que nós possamos chegar até você, levar até você as mensagens aqui do programa, as mensagens da Rede Boas Novas. Querido semeador, que o Senhor te abençoe, que Ele continue mantendo acesa essa chama no teu coração, para semear no reino de Deus e levar as boas novas de Cristo a tantas pessoas, né? A tantas pessoas, abençoando suas vidas. Mais uma vez, que o Senhor esteja com todos vocês que nos acompanham e que Ele possa atender os desejos do teu coração. Gratíssima pela companhia. O programa de hoje traz um tema que está sendo muito falado e um tema que cada vez mais ele merece a nossa reflexão. O Datafolha fez uma pesquisa recentemente e ele traz dados mostrando que cerca de 42% das mulheres brasileiras, elas sofreram assédio sexual nos últimos meses. É um número significativo, um número que merece efetivamente atenção. Por outro lado, nas mídias de um modo geral, e não apenas aqui no Brasil, no mundo inteiro, a gente tem ouvido cada vez mais notícias sobre assédio sexual e verdadeiros escândalos, não é mesmo? Você deve estar acompanhando e também ter ouvido essas notícias. Tem um grupo de pessoas que defende o fato de que se errou na mão. Já tem muito exagero sobre essa história e o volume de notícias é porque hoje em dia a gente não sabe mais o que é qualificar, por exemplo, um galanteio e o que é qualificar um assédio sexual. Tudo virou assédio. A gente perdeu a liberdade. Mas tem um outro grupo de pessoas que afirma que o que aparece na mídia, de um modo geral, nada mais é do que o retrato de uma mulher, especialmente a mulher brasileira, mais consciente dos seus direitos e da sua posição na sociedade. E a lei? O que será que a nossa lei brasileira diz a respeito do assédio sexual? É sobre tudo isso que a gente vai conversar com você no Cabeça para Cima de hoje. Começamos com o nosso informativo. Pesquisa divulgada pela Organização Internacional de Combate à Pobreza, a ActionAid, mostra que 86% das mulheres brasileiras ouvidas sofreram assédio sexual em público nas suas cidades. O levantamento mostra que o assédio em espaços públicos é um problema global. A pesquisa foi feita pelo Instituto YouGov no Brasil, na Índia, na Tailândia e no Reino Unido e ouviu 2.500 mulheres com idades acima de 16 anos nas principais cidades destes 4 países. Aqui no Brasil, foram pesquisadas 503 mulheres. Em relação às formas de assédio sofridas em público pelas brasileiras, o assobio é o mais comum, seguido por olhares insistentes, comentários de cunho sexual e xingamentos. Metade das mulheres entrevistadas no Brasil disse que já foi seguida nas ruas. 44% tiveram seus corpos tocados. 37% disseram que homens se exibiram para elas e 8% foram estupradas em espaços públicos. Pois é, né, gente? Quando a gente vê esses números, a gente vê que alguma coisa está errada. Será que simplesmente se errou a mão? Será que o que está havendo é uma consciência maior da mulher em relação aos seus direitos? E os homens, como é que ficam nessa história? Mas olha só, assédio sexual não diz respeito apenas à mulher não, tá bom? Pode acontecer dos dois lados, embora, obviamente, o mais comum seja em relação à mulher. No Cabeça para Cima de hoje, a gente quer refletir sobre essa questão e entender
o que está acontecendo, quais são efetivamente os direitos e deveres de cada um. Para falar sobre o tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Kátia Vita, vocês já conhecem, advogada. Que bom que hoje a gente tem você aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de sempre. Um tema necessário de falar, né, Kátia? Muito, muito necessário. E o mais importante é esclarecer o que é assédio, o que é uma paquera e quando essa atitude torna-se punível. Que não é qualquer atitude que vai ser, que a lei está amparada. Até por isso, né? Porque a gente já identifica que é para depois na caminhada não também achar que a lei não está sendo cumprida, etc. Né? É verdade. É importante ter consciência de verdade, né? Isso. Obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Mais uma vez. Também conosco hoje é a Mônica Fernandes, ela que é coach de desenvolvimento humano e também de carreiras. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Alex. E nessa sua trajetória aí de coach, de desenvolvimento humano, você tem encontrado muitas mulheres, muitas pessoas, homens talvez também, que tenham sido vítimas de assédio sexual? Sim, como você falou, pessoas de modo geral. Tinha uma cultura, um pensamento de que isso era muito da mulher, a mulher que era vítima do assédio. E eu percebo ao longo do caminho que não. Os homens também passam por isso. E dizem, né, que agora, com a questão do empoderamento feminino, mais do que nunca, né, as mulheres elas estão tendo um novo comportamento e os homens estão estranhando essa história, né? De certa forma, é um bom estranhamento para eles verem o que é bom para tosse, não é mesmo? Queridos, eu quero apresentar para vocês também a Stael Maria Araújo. Stael é gestora de RH, está aqui com a gente hoje. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Prazer é meu e realmente, né, nessa trajetória, são 35 anos na área de departamento pessoal e RH e, inclusive, sofri esse tipo de abuso e tem que haver uma separação, onde a mulher diz não gostei, né? É onde você vai colocar os limites, mas às vezes você passa por situações constrangedoras porque existe realmente a cultura, né, do homem, do macho, de impor, né? Então você tem que saber como gritar, né? E colocar esse limite bem firme para que ele não diga depois que você colaborou. Porque é o mais comum, né? Normalmente de não, ela gostou, ela deixou, ela incentivou, né? Agora está querendo pular fora, né? Sim. Nas instituições isso é mais complicado? O assédio dentro da empresa, ele é mais complicado? Sim, por conta que o assédio ele se dá a partir da situação da vulnerabilidade da mulher, né? Normalmente configura, o chefe, o diretor, é aquela pessoa que manda, né? E muitas das mulheres, elas têm aquela condição, eu preciso levar, ajudar em casa, eu tenho meus filhos e suportar aquilo. Isso acarreta doenças, né? Acarreta mal-estar, inclusive muitas situações de pânico, de depressão, são ocasionadas nesse período. Eu venho notando a dificuldade, inclusive, da colocação da mulher, né? Dela pedir socorro, porque vou negar e vem uma cultura de cima, né? De imposição, né? Que se ela reclamar, ela vai ser demitida, ela vai ser punida. Isso acontece muito, né? Porque as pessoas hoje falam da mulher ou até do homem, né? Porque ela está contribuindo, ela está vindo com uma roupa mais decotada para chamar a atenção e não quer ser cantada e não quer que o homem tenha esse tipo de atitude. O que tem que ficar claro é uma coisa, uma situação a empregada chega na empresa, começa a flertar com aquela outra pessoa e depois, por algum motivo, porque isso é comum, acabar, ou a pessoa às vezes é casada e tudo, que é uma discrição, aí vem falar que ela foi assediada, essas coisas todas. Outra coisa é o chefe, alguém que possa contribuir com aquela demissão da empregada,
falar a seguinte expressão: se você não sair comigo, você não vai ficar dentro dessa empresa. Ou se você não contribuir, se você não me beijar, ou não acariciar, ou não fazer algum tipo de comportamento, você não vai ser promovida. Eu tenho uma vaga, só depende de você. Então, assim, não é a sua capacidade dentro da empresa, e sim o que você vai dar em troca para essa promoção chegar. Isso configura assédio sexual dentro da empresa. E aí, né, a gente poder ter um entendimento, e quanto mais a mulher toma consciência, né, da sua capacidade, do seu poder, sim, de dizer não, ela vai entender que se ela se posiciona num primeiro momento, isso depois vai garantir muito mais o emprego, não é? Do que, de repente, ceder, que na hora que não ceder mais, aí perde o emprego do mesmo jeito, né? Sim, como a Kátia falou sobre como ela se veste, né? Para mim isso é um fator fundamental. Não estou dizendo aqui que uma mulher que opta por vestir um decote merece ser assediada. Não é essa a pauta. O que eu estou tentando dizer é, como você se veste é como você se posiciona. Qual a imagem que você quer passar quando você se veste? Quando você sai de casa para o trabalho, coloca o seu blazer ou o seu decote, qual a imagem que você quer passar? Para os seus colegas de trabalho, para os clientes daquela empresa? Primeiro ponto. Segundo ponto é posicionar-se. Isso é ser mulher empoderada. É saber dizer, aqui veio, o que eu vim fazer aqui? Eu estou no meu ambiente de trabalho, eu vim dar o meu melhor, eu vim ser profissional, eu vim trazer os resultados que a empresa quer, eu vim agregar os valores, os meus, aos da empresa. Nada além disso me interessa. Segundo passo. Quando a mulher, num determinado momento, ela recebe um elogio, ela pode determinar veementemente se alguém vai passar do limite ou não. Como? Existe uma diferença. Se alguém diz, você está linda, nossa, eu posso reagir, ai, obrigada, você também. Ou eu posso reagir, muito obrigada. Isso é sério. Isso, obviamente, quem está do outro lado já percebe que, opa, qual é a estrada que tem, né? Com a Mônica não vai funcionar, né? O comportamento dela já deixou claro que eu não posso seguir adiante. Freio de mão. Esse comportamento, é claro, né, que isso aí é um comportamento perante a empresa, mas o que tem que ficar claro é que, não obstante a roupa apresentada, a outra pessoa, o seu chefe, ou quem quer que seja, tem o direito de impor namoro, sexo, independente. Agora, questão de se vestir, o que ela vai fazer, o que ela quer da empresa, tudo bem, vamos separar. Agora, independente da roupa que a pessoa esteja, ela não tem, a outra pessoa não tem o direito de fazer qualquer tipo de comentário que, às vezes, a pessoa é humilde ou, às vezes, gosta daquela roupa. Nós estamos aqui para julgar a roupa, nem o comportamento. Independente de roupa, de situação, não tem o chefe ou aquela pessoa que vai prometer melhores condições no trabalho financeiramente, não tem o direito de chegar para essa empregada e convidá-la para qualquer que seja, porque primeiro que pode ser que vai acontecer uma rescisão indireta dentro da empresa, e isso também configura crime penalizado. Sem dúvida, é uma discriminação, né, ao direito da mulher. Se há algum cerceamento de vestimenta, que haja logo no início do contrato, né, no caso de um uniforme, né, ou colocar as regras claras, que é o tipo de roupa que é recomendado, né, recomendado é dessa forma. Porque o que eu vejo de algumas situações é porque a mulher é linda, a mulher tem um corpo bem feito e ali já se dá o direito de ir até aquela mulher e dizer o que se quer ou tentar manter um contato. Porque eu estou numa situação acima, né, de poder, né, tenho algum poder sobre essa pessoa hierarquicamente, então eu tenho o direito de assédio a ela, né? E separar bem o que é uma brincadeira do que é um assédio, deixar bem claro. E uma coisa nas empresas que eu sinto de dificuldade
por a cultura dos homens, de achar que você está, se você dá um sorriso, se você cumprimenta, se você trata aquela pessoa bem, dela ter aquele direito de vir querer manter um relacionamento com você, escondido às vezes. Normalmente são pessoas casadas ou noivas ou com algum compromisso, mas que mantém aquilo num sigilo para que aquele relacionamento esteja num patamar de vergonha, que traga para a mulher uma vergonha, né? Porque normalmente isso é colocado para a pessoa, né, para a mulher normalmente, ou para o homem, que hoje já existem, né, grandes empresas com empresárias e que condicionam essa situação. Na minha situação, que estou há 35 anos nessa área, o início foi assim, empresas pequenas em que era muito simples, e eu tive, graças a Deus, uma educação em que dizia assim, num caso desse, eu quero minha rescisão. O meu primeiro caso, né, foi na segunda empresa que eu trabalhei, em que simplesmente eu nem pedi baixa da carteira, eu simplesmente disse, não fico mais aqui nem um minuto. Então, é uma posição que, graças, né, eu pude fazer. Hoje em dia, né, com o volume de notícias que a gente tem, as mulheres falando mesmo, botando a boca no trombone, já se rebelando contra essa questão, a gente acaba tendo posições das mais diversas, né? Sim. Aquele grupo que diz assim, pera lá, também agora hoje a gente não pode olhar que é assédio, né? A gente não pode elogiar porque é assédio. Então, tá bom, a gente não vai... Né? Só que isso é uma realidade que a gente sabe que não vai acontecer, né? Que não vai acontecer. Então, uns afirmam que se perdeu a mão nessa história, né? Sim. E que a gente precisa delimitar, tentar esclarecer um pouco mais o que é. Vocês já falaram um pouco nisso aqui, né? O tempo todo. O que é assédio, o que não é o assédio. E eu queria entender um pouquinho o que a legislação também diz a esse respeito. Mas eu já preciso do meu primeiro intervalo. Então a gente dá uma paradinha e a gente volta. O que é efetivamente o assédio? O que a legislação diz a respeito disso? Logo no retorno do intervalo. Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Aqui, né, refletindo sobre a questão do assédio sexual, um tema que tem sido muito presente no nosso dia a dia. Cada dia a gente vê mais notícias, mais mulheres, especialmente mulheres, né, aí denunciando a questão do assédio, e a gente quer entender um pouco mais aqui com os nossos convidados, até onde vai, qual é o limite, o que a gente pode caracterizar como assédio sexual. E você concorda que o nível de denúncias que a gente tem, ele vem de uma conscientização maior a respeito das mulheres sobre as suas posições? E como é que a gente pode conscientizar também os homens a respeito disso, né? Essa é uma questão interessante que a gente precisa trabalhar desse outro lado também, é decisivo de fato, né? Como que a gente pode, o que é o limite entre a paquera e o assédio? O que pode ser considerado assédio sexual? A paquera é aquela pessoa, aquelas duas pessoas que estão se conhecendo, trocando recadinhos, WhatsApp. Isso não é assédio. O que vai configurar o assédio é alguém estar te mandando recado e te prometendo ou a permanência no seu emprego ou uma promoção no seu emprego. Vou dar um exemplo. Maria, vamos sair esse final de semana ou na quinta-feira, eu te espero lá, porque se você não fizer, você não vai continuar, infelizmente, você não vai continuar nessa empresa. E hoje, como nós sabemos, o desemprego está muito grande. Às vezes a mulher fica com aquela situação, se eu não for, se eu denunciar, se eu falar, eu vou ficar sem meu emprego. Então, nessa situação, ela está sopesando. O que é? Vou deixar de entregar leite para os meus filhos e desempregada, ou eu vou e começo a namorar essa pessoa, até quando que vai, porque é certo, depois que essa pessoa conseguir sair com essa funcionária, o desemprego vai vir depois de 1, 2 meses, porque ele já conseguiu. Então,
toda situação em que o empregador ou o chefe começar a pegar essa funcionária, começar a perturbação, eu quero você, eu tenho coisas melhores aqui dentro da empresa, isso é assédio. Agora, olhares, morder a boca, sinais, não é punível. O assoviozinho aqui. Não é punível. Na nossa legislação, o olhar, mesmo que seja constrangedor, porque às vezes um olhar ele é mais constrangedor do que uma carta, mesmo que ele seja constrangedor, na nossa legislação brasileira, ele não é punível. Perfeito. Agora, a gente está falando muito dessa questão do ambiente de trabalho, né? E a gente está falando muito dessa relação chefe-subordinado, mas não é só chefe-subordinado, né, que acontece. Tem com os colegas de trabalho também, acaba sendo uma questão bastante comum e tão constrangedora quanto, sem dúvida nenhuma, e fora do ambiente de trabalho, também, né, quando você tem as mulheres, até muito recentemente a gente vinha tendo aqui no Rio um negócio horroroso em termos de transporte público, não só no Rio, né, mas transporte público, etc. Quer dizer, não se tem mais o direito nem de andar no ônibus, andar no metrô sem ser incomodado, né? Então, é uma questão que ela efetivamente extrapola, né? Uma coisa que a gente tem que lembrar quando a gente fala de assédio sexual, não adianta a gente ter uma ótica só para um lado. É o direito, é proteção, é a legislação. A gente tem que ter uma visão panorâmica. Tem que ter aquela visão 360 graus e entender que eu tenho meu direito, mas também tenho o meu dever. E na esfera jurídica, por exemplo, uma das coisas que me encantam é a mediação, né? O acordo, o mediar, o lembrar que eu tenho meu direito, mas também tenho o meu dever. E eu trago essa mesma realidade quando a gente fala de assédio sexual. Uhum. Como a gente pode blindar, antes de chegar até mesmo a algo mais efetivo? Existe muita coisa no meio do caminho até chegar nisso. Como que eu posso blindar? O que eu fiz para não contribuir? Como que eu posso dar um checkmate, dar um ponto final em tudo isso? Exemplos muito simples, como você falou, Celeste, não é só subordinado, colegas de trabalho. Quantas pessoas no ambiente de trabalho estão numa rodinha ou na hora do café com assuntos de cunho sexual? Obviamente que se eu dou liberdade, digo eu como mulher ou eu como homem, nos dois sentidos. Se no momento, num café, eu converso nesse teor de cunho sexual, obviamente que quem já tem uma malícia vai achar que eu tenho o quê? Uma certa abertura para esse tipo de assunto mais profundo, ao ponto de dar liberdade para essa pessoa chegar a investir em mim de maneira equivocada. Não que seja proibido falar nesse tema, sim, né? Mas você tem que colocar um limite, se posicionar. A seriedade que você estabelece. É mapear, né, o outro, Celeste, Uhum. é mapear o outro, identificar o outro. Se eu sei que essa pessoa já é uma pessoa maliciosa, já me olhou diferente, obviamente qual vai ser a estratégia dela? Ela vai procurar assuntos que ela possa perceber. Se você já percebeu que essa pessoa tem esse perfil, já olhou o comportamento dela e você ainda entra nesse tipo de assunto, você está dizendo para ela, siga. Mas o que acontece? Quando a gente vai para a esfera tribunal, o juiz só configura assédio sexual se tiver subordinação. Se tiver, não é nem às vezes subordinação, se tiver uma promessa ou se você conseguir um salário maior, um cargo diferenciado dentro da empresa, esse tipo de situação que acontece muito, essas situações que acontecem diariamente dentro da empresa, é outra responsabilidade entre eles. Não é assédio? Não é assédio. Se um colega de trabalho chegar não é assédio. Não é assédio. Para configurar, tem que ter hierarquia. Tem que ter hierarquia, tem que ter uma promessa. É diferente. Para eu falar que estou sendo assediada sexualmente dentro da minha empresa, tem que ter uma promessa. Às vezes, a pessoa que está me assediando, está tentando, ele tem alguma ferramenta para colocar você num cargo melhor, para você aumentar o seu salário. Tem que ter uma vantagem. Ou pelo menos diz que tem, né? Ou vende uma influência. Não, isso. Você um poder de influência que vai te trazer uma vantagem. Isso aí, né? Tanto na esfera criminal quanto na esfera trabalhista. Não adianta o advogado vir com o argumento que foi assédio sexual, estava lá sentado. Não, tem que ter hierarquia, tem que ter uma promessa para configurar o assédio sexual. Você tem ajudado muitas pessoas também nesse processo. Como
Como que a gente pode fazer para conscientizar uma pessoa, porque aí através das pessoas a gente vai chegando no macro, né? Acaba conscientizando a população. Como que a gente pode conscientizar sobre a importância e a necessidade da gente denunciar? Assim, as empresas, né, as grandes empresas, normalmente elas têm um RH bem definido com relação a regras, né? Então, a própria empresa, a diretoria de RH, ela já coloca, né, esses limites, né? Tem palestra, normalmente o funcionário, ao entrar na empresa, ele tem um panorama daquilo que ele encontra ali dentro. Existem regras bem definidas, né, para essa situação. Então, normalmente, a funcionária ou o funcionário que se sentir constrangido numa situação assim, ele busca, né, dentro do RH, normalmente tem assistente social, em que ele vai colocar. Como eu no início disse, existe em alguns aspectos a dificuldade de configurar, como provar que aquela pessoa sofreu assédio ou que aquele diretor ou aquela supervisor dela está fazendo isso. Se essa configuração pode ser também ao contrário, a pessoa querer vantagem e ir lá e denunciar aquele chefe. Até porque que é um motivo, né? Que é um motivo, porque eu já empresa, isso acontece também, né? Já encontrei os dois casos do assédio realmente acontecer e a gente até percebe, né, no comportamento do funcionário, ele fica triste, ele começa a ter alguns comportamentos que você, como gestora, percebe, né? Acende um sinal e às vezes você tem daquela pessoa já um feedback que aquela pessoa costuma assediar. E existe uma dificuldade de configurar. A pessoa, às vezes, por essa situação, ainda mais dentro de uma crise que o país vem passando de trabalho, né? Porque antes você tinha uma situação, né, em que você saía de uma empresa e já era convidada para outra. Hoje nós estamos aí com problema de desemprego. Então, a pessoa pensa muito antes de denunciar. Então, você tem que ter assim, um cuidado muito grande, né? E buscar ouvir a outra parte, você vai procurar saber se existem pessoas que tenham conhecimento daquilo, porque realmente é uma situação muito frágil. A própria mulher se sente com dificuldade de falar. Hoje, é uma responsabilidade grande, né, para os dois lados, para a pessoa que está dizendo que foi assediada e para a pessoa que está sendo aí colocada como quem está cometendo o assédio, né? É uma responsabilidade muito grande que a gente precisa conduzir da forma adequada. Por exemplo, Mônica, na sua opinião, como melhorar essa consciência da população para denunciar, para a gente poder chegar e denunciar. Eu quero já falar sobre o que é prova, né? O que é essa prova que vai valer, porque a gente precisa, como você colocou, comprovar. A gente já viu que só falar é uma coisa muito frágil. Mas a primeira coisa, porque muitas vezes a mulher ou o homem vai denunciar e aí a coisa se volta contra ele. As pessoas às vezes ficam acuadas, vocês já disseram, tem medo de denunciar. Né? Até para a família também, né? Para não sair uma situação. Exato. Imagina, você chega para o seu marido, estou sendo assediado, vou precisar ficar desempregada. Até a reação da própria família naquele emprego, não vai ter mais paz dentro de casa. Que muitas vezes ainda reage também de uma maneira preconceituosa para dizer assim, mas o que você está fazendo? Isso aí. O que você está fazendo? E isso você causa a própria mulher. Desequilíbrio numa família, dentro da família. O que você está fazendo? Olha suas roupas, que margem que você está dando? É isso aí. Como conscientizar? Primeiro ponto é você saber o seu direito. Eu tenho o direito de ser quem eu sou, como eu quero ser, sem dar o direito de alguém avançar o sinal para cima de mim. Tá? Conscientização, o primeiro passo é esse. Segundo ponto sempre quando eu faço consultoria de RH nas empresas, eu faço campanhas. Seminários sobre o tema, sobre como se comportar, o que é respeitar o outro. Corporativamente falando, eu sempre trago um seminário para minha empresa que possa fazer campanha de conscientização. Na sociedade, a gente precisa de mais pessoas falando sobre esse assunto, como esse programa está fazendo agora.
Esse é o momento de conscientizar as pessoas. Quem está tendo a sorte de ouvir sobre esse tema está tendo um achado. Isso é muito importante. Mas, de um modo geral, o governo precisa também investir em mais assuntos sobre isso. Assim como eles investem sobre o tabagismo, sobre a camisinha, precisa se abordar mais sobre esse tema também. Tanto como esse programa está fazendo agora. E acho que esse fortalecimento também, né? Além de você falar, de você mostrar os direitos, porque isso acontece também dentro das empresas, né? E como acontece no Estado, de um modo geral. Um discurso de fortalecimento, mas na hora da verdade, na hora da ação, na hora da denúncia, a realidade, às vezes uma realidade da aceitação, do suporte, do amparo, né, para poder garantir que as pessoas que a gente diz denuncia, que elas vão lá, vão denunciar e elas não vão sair, prejudicadas na história como um todo. Né? Eu não tem jeito, já preciso de novo para o intervalo, vou para o intervalo e a gente volta e vamos falar um pouquinho sobre essa questão, como comprovar, como caracterizar um assédio, como poder já garantir se isso está acontecendo e eu não vou ficar calado, não vou ficar calada, vou denunciar, quais são os cuidados que a gente precisa ter para poder chegar lá e ter sucesso nessa jornada, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Hoje aqui refletindo sobre essa brutal realidade, né, que a gente ainda vê hoje de uma forma tão comum, que é a questão do assédio sexual. Muitas vezes a gente tem até essa sensação de que está aumentando, né? Quanto mais a gente fala, parece que mais aumenta na sociedade e aumenta porque está aumentando mesmo, aumenta porque a galera está botando a boca no trombone. Sim, os direitos eles estão sendo mais esclarecidos através de redes sociais, as mulheres estão estudando mais, as mulheres estão tendo mais oportunidade de emprego, de relacionamento, então isso está ajudando a ela a se libertar. Porque, na verdade, a liberdade, ela está vindo aos poucos. A verdade toda é essa, você vê que tem muito preconceito contra a mulher, ou porque ela está usando um vestido que uma outra pessoa acha inadequado, mas ela acha adequado. Você então, tem a mente suja e aí fica transferindo, né? Olha para o outro e diz, não, você que está me seduzindo. Você que está, você não. Vai, isso aí, então lá. Assim, são vários fatores com que a mulher hoje está com um empoderamento muito mais aguçado, ela quer mais, ela quer direito, e graças a Deus que isso está acontecendo. Eu sou apaixonada pelo direito, então não podemos desistir jamais. Qual é a punição para o assédio sexual? Olha, o assédio sexual é crime. Sim. Ele é crime, pode responder por detenção de 1 a 2 anos, a depender do caso, né? Isso se não houver a conjunção carnal, que já vai para outro tipo penal, mas é crime. E dentro da empresa, essa empregada ou empregado, que eu não estou a falar só da mulher, mas do homem também, ele pode requerer a sua rescisão indireta. A rescisão indireta na Justiça Trabalhista, que é como se fosse uma justa causa do empregador, então o empregado tem a rescisão indireta para receber todos os seus direitos e buscar outra empresa para trabalhar, onde se sinta melhor. Então, rescisão indireta como se ele estivesse efetivamente sendo demitido, né? É todos os direitos de uma demissão normal. Isso. O que acontece. É o que acontece com a justa causa do empregador, é o empregado dando justa causa no seu empregador. Eu quero todos os meus direitos porque você falhou no meu contrato de trabalho. E ela vai receber todos os direitos, como se fosse uma demissão. Como é que você consegue provar? Deixa eu conversar com vocês, antes de ouvir a palavra da nossa advogada, com vocês que vivem essa realidade, né? Como é que a gente pode orientar uma pessoa que é vítima de assédio, e aí ela diz assim, eu quero denunciar, mas caramba, eu vou falar com a minha família diz assim, o que você está fazendo de errado? Por que você está dando margem para isso? Né? Eu vou falar com outra pessoa, vou falar com outra mulher, a mulher diz, não, mas olha, porque você, né? Então, o que é que uma pessoa tem que fazer para poder conseguir provar que ela está sendo vítima de assédio? Hoje, né, nós temos
mais facilidades, né? Que hoje você consegue com o seu celular gravar, né? Fotografar, filmar. Então, hoje nós temos ferramentas, né, efetivas para caracterizar. Antigamente era bem mais difícil, até porque se você falasse, mesmo que o teu colega de trabalho percebesse, ele não vai perder o emprego dele para te ajudar, né? Ele não vai lá diante do juiz para dizer, olha, realmente essa pessoa agiu dessa forma. Até porque é uma característica, é dizer assim, mas é seu amigo. Se você chegar dentro do juiz, a primeira coisa que ele te pergunta é, você tem amizade por essa pessoa? Até no que você vai responder, você é descartado como testemunha. E você não pode mentir. Como é que pode? Como é que vai fazer? Porque a testemunha ela não pode ser amigo íntimo. Só que o juiz, quando ele chega numa audiência, sentou a testemunha, você é amigo? A pessoa vai falar assim, pô, não sou inimiga dele, mas às vezes são colegas de trabalho. Só que o que acontece? Não tem uma orientação, às vezes o advogado, é até bom falar sobre isso, porque as pessoas hoje em dia, todo mundo chama de amigo, meu amigo, e a amizade é uma coisa que vai muito além de um colega. Quando chega, a primeira coisa que o juiz pergunta, você é amigo dessa pessoa? A pessoa vai falar, pô, se ele não é meu inimigo, ele é meu amigo. Então, o que acontece? Então, dali para frente, o que ele for falar não vai ser mais como, não vai ser ouvido como testemunho, sim como ouvinte, que tem um grau menor do que testemunha. Perfeito, tá bom? Perfeito. É muito difícil, então, para aquela pessoa, na verdade, as pessoas já não fazem, né? Hoje existem essas condições, mas justamente porque até diante do juiz, para caracterizar, e no caso da rescisão indireta, que é um direito do funcionário, ele também vai ter que ir diante do juiz, porque se a empresa nega o pagamento, né, de sua rescisão, dos seus direitos contratuais, de rescisão contratual, que vem multa, depósito do fundo de garantia, aviso prévio, indenizado. Então, essas características vão ter que ser tratadas diante de um juiz. Aí que ele vai ter problemas, porque o colega que está trabalhando lá, ele dificilmente vai até ao juiz para garantir o emprego dele, né? Portanto, a gente está falando aqui de poder gravar uma fala dessas, né? Gravar a fala, ter fotos, vídeo, testemunhas, mas é mais difícil. O que mais? Basicamente é isso, porque quando a gente fala de crime, a gente tem que ter ferramentas que configurem, que caracterizem. E juiz nenhum, ele simplesmente, por uma palavra, se eu chegar na audiência e falar, foi assediada sexualmente, ele vai olhar para mim e vai dizer, eu acredito em você. Ele precisa de provas, até porque ele precisa ter respaldo para dar uma sine die, para deferir uma sentença. Então, se você não tem documentos que corroborem, seja ele por vídeo, por foto, por áudio, você não consegue o sucesso na sine die do juiz. Quando acontece uma vez, né, por exemplo, até alguém foi lá, é claramente um assédio, mas acontece uma vez, você dá uma cortada e tal, de repente tem uma outra entrada, mas só uma... qual é a quantidade, o volume de assédios que precisam acontecer para que se tenha esse direito de buscar a justiça, por exemplo? Olha só, tem que ficar claro que se foi uma paquera, se foi mas não foi paquera, não foi aquela coisa, foi um assédio, alguém se insinuou, tocou, tá claro que foi um assédio, mas aconteceu. Se você se sentiu constrangido com aquilo, você tem o direito sim de ir no seu chefe superior, falar com o seu departamento pessoal, mas como é que vai falar com o departamento pessoal? Qual é a orientação? Sempre por via e-mail, WhatsApp, para já construir aquelas provas necessárias para chegar até o juiz. Vá na delegacia.
vá na delegacia e eu já estou orientando. Muitas vezes, quando a pessoa vai chegar na delegacia, não vou porque isso aí não é crime, você vai na delegacia dizer a mulher. Se for mulher, vá na delegacia da mulher, porque lá ele vai ter um registro. Esse BO já vai ajudar e muito para o advogado que for acompanhar essa pessoa numa audiência trabalhista, porque você já está configurando como prova. O que a Estael falou é muito comum. Eu chego, apresento uma testemunha que é minha colega, minha amiga no trabalho, e chega na hora ela vai falar que a fulano morreu, que ciclano e não comparece. Qual é a sugestão? A testemunha, ela não precisa dar permissão para você arrolá-la como testemunha. Se você tem aquela pessoa que estava na hora, que tem ciência do assunto, mesmo que ela não seja a sua amiga. Ela pode ser até uma pessoa que não está falando com você. Por quê? Porque quando chegar na frente do juiz, o juiz ele vai falar sobre o crime de falso testemunho. Então, se o juiz perguntar para ela, já vai começar assim, olha, você sabe, se você mentir, você vai incorrer no crime de falso testemunho. Então, quando o juiz perguntar, ela vai falar. Então, assim, se você não tem nenhuma testemunha que fale para você, eu vou ser sua testemunha, você pega o nome completo, o endereço da empresa e arrola ele como testemunha, mesmo ele não permitindo ser testemunha, mesmo ele não oferecendo ser sua testemunha. Uhum. E fora da empresa? Como é que a gente faz? Fora da empresa. Fora desse contexto de empresa. Fora da empresa, certo? Sim. O horário já não está mais... Não, eu não estou falando na relação de trabalho. Estou falando de uma pessoa que está aí na sociedade, foi assediada, né, ou por um amigo, porque o assédio ele não acontece só dentro da empresa. Só dentro da empresa, então, uma pessoa, não numa relação de trabalho, ela sofreu assédio e ela quer denunciar. Sim, ela vai na delegacia, vai fazer a denúncia e mais, ela ainda pode distribuir uma ação na vara civil para requerer o seu dano moral, o constrangimento que ela tem passado, o que ela passou naquela situação. Ela tem o direito de procurar tanto a vara civil quanto a vara criminal para garantir os direitos da mulher ou do homem que está sendo assediado. A vara civil, né? Porque quando a gente fala de mulher, normalmente a gente tem a delegacia da mulher também, mas que é o homem, DEAN. O homem tem o quê? Não, pode ir na delegacia comum. Ele pode ir na delegacia comum, tá? E vai na delegacia comum porque esse tipo de prova é importante até na vara civil para você conseguir uma indenização por danos morais. Porque você não é só chegar e falar, olha, ele fez isso, isso, isso. Então você foi lá, foi tão incomodado que você foi lá, você fez um boletim de ocorrência para quê? Para você ter acesso mais à justiça na vara civil para você ter uma indenização por danos morais. Uhum. Acho que essa pergunta já está respondida, mas eu vou colocá-la aqui. Como se proteger do assédio sexual? Seja firme. Acredite em você como mulher, como potencial, como profissional. Você está naquela empresa ou onde você estiver. Você é uma mulher e não tem que ser tocada, não tem que ouvir coisas que não são agradáveis a você. Então, fale, coloque a sua opinião que não está de acordo com aquele tipo de comportamento e, tendo a oportunidade, denuncie. Primeiramente dentro da empresa, né, ou no órgão que for que você esteja, você procure os seus direitos e fale firme que não aceita. Porque nós temos que nos posicionar. Hoje, a mulher tem facilidades, tem órgãos que possam protegê-la, né? Então, a maior proteção é denunciar, em qualquer circunstância que seja no fórum. Eu já passei por diversos constrangimentos, por exemplo, órgãos públicos. Você chega e às vezes você é constrangido. Então, a melhor forma é não se calar, é buscar aquelas pessoas, aquele órgão que possa te ajudar, te auxiliar, te dar cobertura. Né? Enquanto você não falar, essas coisas não vão mudar. Não vão mudar. E também não vai formar jurisprudência na justiça trabalhista. Enquanto for casos isolados, a justiça trabalhista ela não vai começar a estudar, os juízes não vão começar a conceder.
Então tem que ser firme para todas as mulheres que estão passando por isso, denunciar e procurar os seus direitos mesmo. Com quantos casos deixa de ser caso isolado, doutora? Não, assim... Porque... Não precisa responder, não. Não precisa responder, não. É só provocação. Olha... Assim, o volume do que a gente está tendo, né? Mas o que acontece? Você tem o volume, mas não tem... A sociedade não está sabendo. Não basta ser só estatística, chegar e falar, você foi assediada assim, o que você fez? Nada, porque eu queria continuar no emprego, eu precisava do dinheiro no final do mês. Isso não adianta. O que eu estou a falar é, você tem que, se você sofreu, você tem que buscar o direito na justiça, porque é aí que vai doer o bolso dessa empresa e a empresa vai começar a mudar. Eu acho que vai doer o bolso e as pessoas vão conseguir entender que está se falando sério, né? Que essa mulher está se posicionando e que esse homem está se posicionando e que essa relação ela só pode se dar se o outro quiser, né? Se o outro quiser, se o outro permitir, isso é fundamental. Vou para o meu último intervalo e a gente volta já para comentários finais. Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Aqui conversando sobre a questão do assédio sexual e certamente quase tudo que a gente falou aqui, você já pode ter ouvido falar também, mas eu acho que o importante destaque é a gente dizer, muito se fala, muito se comenta, muito se noticia e pouco se denuncia. Então a gente tem que denunciar, né? Tem que criar essa massa aí cada vez mais forte para que todo mundo entenda que assédio sexual é crime. Não é isso? Não é isso? Sim. Gente, olha, muitíssimo obrigada pela presença, pela participação de vocês. Eu queria já caminhar para o encerramento do nosso programa com um recadinho de vocês aí para os nossos telespectadores, para o pessoal que está nos acompanhando. E hoje vou direcionar o meu encerramento. Eu quero começar pela Mônica. Eu sempre dou a dica de tudo ser amigável, de fazer tudo de forma amigável, porque é isso que nos faz ser harmônicos, faz que sejamos mais coesos em tudo que a gente faz. Eu dou uma dica final que é fundamental, o diálogo. Dialogue, converse com o outro. Se você percebe que alguém já começou na intenção de assédio para você, seja ela, eu deixo bem claro aqui, seja ela hierarquicamente falando ou não, porque o assédio criminalmente é hierárquico, mas existe outro tipo de assédio que é bem paralelo a isso, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, utilize o diálogo, seja direto, olha, chame para conversar amigavelmente, fale, olha, não foi legal aquele comentário. Se eu dei alguma impressão, me desculpe, se eu dei a entender que eu tinha alguma intenção, dei alguma abertura, não era a minha intenção, quero que a gente continue sendo amigo, sendo colega de trabalho, ou colega de faculdade, ou socialmente falando. Bacana. O diálogo é o caminho. Portanto, o teu recado é se posicione e dialogue. Dialogue. Né? E aí, se a conversa 2 não der resultado, vai para o Conselho dos Anciões. Exatamente. Né? Sua mensagem final. Verdadeiramente é isso. Se posicionar, né? Colocar a tua situação, o que você não gostou, que aquilo não foi legal, deixar bem claro, né? Existe um termo que diz desenhe. Se não der certo, desenhe. Tá certo. Que você não gostou. E realmente a mulher tem que se posicionar e denunciar. Bacana. Muito obrigada pela sua participação com a gente. Doutora. O meu recado é, se você sofreu assédio sexual, procure ajuda na justiça. Às vezes vai ter que procurar também no psicológico, porque no momento que você está sendo valorizada pelo seu corpo, você fala, eu fiz tantos cursos, fiz tanto para isso, e hoje, para eu subir no meu trabalho, eu preciso usar o meu corpo, não a minha mente. Então, denuncie mesmo, porque quanto mais denúncias tiver, mais a gente toma força dentro dos tribunais. Essa ideia de que para eu subir eu preciso usar o meu corpo, ela é enganosa, né? Ela com certeza é enganosa. E ela deprime, né? Deprime, e não é duradoura, não é por aí. Ela vai chegar e vai haver um tempo. Você faz um investimento, você faz pós-graduação, ou você faz um curso, você faz de tudo pelaquela empresa e você vê muitas mulheres crescendo dentro da empresa porque sai com A, sai com B.
Então, sim, valorize-se. É isso aí. Gente, muitíssimo obrigada pela presença, pela reflexão aqui com vocês hoje, tá bom? Que Deus abençoe cada uma de vocês. Obrigada a você também que participou com a gente aqui no programa, que nos acompanhou. E eu gostaria muito de conhecer a tua opinião e a tua posição sobre esse assunto. Manda a tua mensagem para a gente lá pelo nosso Facebook, pelas nossas mídias sociais, tá bom? Terminamos o programa com No Santuário, cantando para a gente hoje. Paz. Hoje tenho algo a lhe dizer, tenho a solução para você. Quero apresentar-lhe um amigo que pode acabar com teu sofrer. Tem todo o poder para salvar, tem todo o poder para curar. Tem nos céus e terra autoridade para os seus pecados perdoar. Hoje tenho algo a lhe dizer, tenho a solução para você. Quero apresentar-lhe um amigo que pode acabar com teu sofrer. Tem todo o poder para salvar, tem todo o poder para curar. Perdoar. Se tu queres, verás poder. Se tu queres, o fogo vai descer. O inimigo derrotado vai embora, porque Jesus sempre há de vencer. Se tu queres, verás poder. Se tu queres, o fogo vai descer. O inimigo derrotado vai embora, porque Jesus sempre há de vencer. Vai, vai embora. Toda doença vai embora. O fogo santo está descendo nessa hora. Todo poderoso vai curar. Vai embora. Toda doença vai embora. O fogo santo está descendo nessa hora. Todo poderoso vai curar você. Quando ordenou, o coxo andou. Com o seu poder o cego viu. Ordenou Moisés, toque nas águas. Na mesma hora o mar se abriu. Tem todo o poder para curar, tem todo o poder para salvar. Tem nos céus e terra autoridade para os seus pecados perdoar. Se tu queres, verás poder. Se tu queres, o fogo vai descer. O inimigo derrotado vai embora, porque Jesus sempre há de vencer. Se tu queres, verás poder. Se tu queres, o fogo vai descer. O inimigo derrotado vai embora, porque Jesus sempre há de... Mude, tente mudar.